Meus amados, eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 8, glória, versículo 22. Vamos ver o 22 ou 23? Ele veio. Show. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, o seu filho, o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem o meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Tem outra pessoa que está do seu lado, com voz de profeta, e diga assim para ela: o que você tem feito com os sinais que Deus te dá? O que você tem feito com os sinais que Deus te dá? Senta dando glória a Deus. Semana passada, a evangelista Érica desceu a marreta aqui. Desceu a marreta. E eu falo que a Zoe, ela trabalha com a teologia do confronto. Todo culto. Você vem para a campanha de sinais, você acha que você vai ter uma palavra de água com açúcar que vai massagear teu ego. Meu Deus. Você vem para a campanha de sinais, você acha que você vai ter aquela mensagem: ai, vai dar tudo certo, você é mais do que vencedor. A gente fala isso também, mas a gente trabalha com confronto. O pessoal vem aqui na frente, se desidrata, chora, sai sem maquiagem, sai. Ainda bem que o pessoal da mídia já não está tirando tanta foto naquele momento. E aí Deus tem trabalhado comigo nesses últimos dias sobre Gideão. Deus tem me massacrado sobre Gideão. Massacrado sobre Gideão. Porque é muito fácil falar de Gideão e falar dos 300. Mas às vezes é preciso fazer com que nós pensemos sobre uma outra perspectiva. O personagem de Gideão. E hoje nós vamos passear glória, pelos capítulos 6, 7, 8 de Juízes. E eu quero te fazer pensar e te convidar, quando você chegar à sua casa hoje, amanhã, pega Juízes 6, 7 e 8 para ler. Deixa Deus ministrar contigo. Porque eu quero te fazer pensar, quando o Luiz falou aqui, eu falei assim: meu Deus, o que a gente tem feito com os sinais que Ele já tem dado? O que a gente tem feito com o sinal que Ele já está se mostrando para nós? Meu Deus! Às vezes a gente vê a igreja, é ministrado, recebe, mas a gente não tem se apropriado dos sinais que Ele tem dado. Meu Deus! E quer continuar tendo sinais. E sinais, mas Ele está falando: ei, eu sou contigo, não tenha medo, vá. Aleluia! E a palavra de Deus começa a contar, lá no capítulo 6, que os midianitas, eles oprimiam o povo de Israel. Era uma opressão que já durava 7 anos. Os midianitas eram um povo que não tinha um território, eles eram nômades. Então era um grande povo que ficava de um canto ao outro, e eles entravam em Israel, eles oprimiam, eles devastavam tudo, e as pessoas não tinham nada. Eles roubavam o pouco que as pessoas conseguiam juntar. Eles tiravam e destruíam a esperança das pessoas. Porque às vezes você está numa situação que você começa a juntar, a arquitetar um projeto, vem o midianita e leva tudo. Você começa a sonhar, a querer entrar com algo novo, vem alguém te dar uma palavra contrária, te derruba, te desmorona. É um midianita que vem. Lembrando que os midianitas vem do povo de Midian, que é irmão de Isaac. Quando Sara morre, Abraão se casa com uma concubina e ele tem um filho chamado Midian. Logo, os midianitas eram parentes dos israelitas. São pessoas próximas. E a primeira lição que eu tenho nessa questão é: nem sempre aquele que está perto de você que é o teu bem. Meu Deus! Nem sempre aquele que é o teu parente
primo, que é o teu vizinho, o teu colega de trabalho, que é o teu bem. Porque os midianitas não queriam o bem do povo de Israel. E eles eram irmãos, próximos, sanguíneos, parentes. Mas nem sempre aquele teu parente que é o teu bem. Tem parente, tem pessoa que só te suga. E às vezes a gente tem uma situação como essa. Você junta e aí vem lá o midianita e leva tudo. Você começa a sonhar, arquitetar, juntar, o midianita vai lá e dá uma palavra e você desanima. Tem muita gente parada aqui por causa de palavra de midianita. Tem muita gente parada aqui por causa de uma palavra que recebeu na infância, na adolescência. Recebi uma palavra que não ia ser nada, que eu não sou nada, que eu não vou para frente, e você para. Palavra de midianita. Palavra de pessoa que quer estar perto, mas só para te sugar. Cuidado com aquela pessoa que te dá tapa nas costas. Cuidado. E Gideão estava numa situação que ele escondia alimento. E chega uma fase da nossa vida que a gente tem que esconder o alimento. E que alimento é esse? É a palavra. Você está estocando palavra? Porque quem estoca a palavra não é levado de qualquer maneira, por qualquer vento. Quem estoca a palavra não para no meio de uma palavra contrária. Quem estoca a palavra não para no meio do ataque de um midianita. Quem estoca a palavra, Gideão, ele estava ocupado estocando a palavra. Ele estava lá malhando o trigo, quando o anjo do Senhor apareceu a ele. Só de ter aparecido um anjo, eu já teria tomado um susto. Só de ter aparecido um anjo. Mas o anjo aparece. E Gideão começa a questionar esse anjo. Mas cadê o Deus de Israel, que abriu o mar vermelho? Segunda lição que eu tenho na história de Gideão: não questione, adore. Aleluia! Não questione o que tem passado. Adore. Ele perdeu tempo. Ali foi uma perda de tempo. Hoje a gente vai pensar com uma outra perspectiva o personagem de Gideão. Gideão perdeu tempo ali questionando. Às vezes a gente está perdendo tempo. Ah, mas por que o Senhor faz isso na vida de fulano, Beltrano? Até um date o Senhor arruma. Eita glória! E a minha vida está assim, está assado, não anda. Não questiona, adora. Aleluia! Glória a Jesus! E o anjo só diz assim, ó, com a força que você tem, vai libertar Israel. Você é forte e corajoso, vai. E aí no meio do teu questionamento, se você é capaz, se você pode, se você consegue, o anjo do Senhor, o Senhor está te dizendo, vai nessa tua força. Para de ficar olhando para os questionamentos, vai. Para de ficar olhando porque não está acontecendo, vai. Mas a gente está muito preso no outro. A gente está preso no passado. Sai desse lugar e vá libertar. Vá se libertar. Aleluia. Para que você possa ser instrumento de libertação na vida dos seus. Aleluia. E aí esse mesmo Gideão, né? Ele me dá mais uma outra lição. Quando o anjo diz que, olha, eu vou te usar, você vai libertar Israel. Aí o que Gideão fala para o anjo? Mas eu sou o menor da minha casa. O meu clã é o menor, a minha família é a menor. Eu não tenho nem uma certa significância para o lugar onde eu moro. Terceira lição que eu aprendo com o Gideão: não olhe para você. Porque se você olhar para você, realmente você não merece nada. Eu não mereço nada. Lembra que eu falei no último sermão? Aqui é um lugar dos improváveis. Verdade. Nós somos os improváveis. Aleluia. Que Deus achou graça em nós. Deus olhou para você e falou assim: não, ele merece. Tu és um filho amado. Aleluia. Você não é o menor. Você não é insignificante. Você tem valor. Você é joia do Senhor. Então Deus olhou para Gideão e Deus olha para você e vê o seu valor. Então não olha para você, porque os sinais eles só vão acontecer, os sinais só vão se solidificar quando eu paro de olhar para mim e começo a olhar para Deus.
Aí os sinais se manifestam, porque eu parei de olhar para os meus erros, para os meus defeitos. Tem uma dinâmica de grupo que a gente faz sempre, que é assim: diga 3 defeitos seus. Todo mundo fala muito rápido. Agora, diga 3 qualidades suas. As pessoas demoram muito mais tempo pensando na qualidade do que pensando nos defeitos. Porque a gente só consegue olhar para nós e ver defeito. Então, se você quer viver os sinais de Deus, para de olhar para você, porque você só vai ver defeitos. Você só vai ver uma pessoa que não merece. Você só vai ver uma pessoa que é incapaz. Mas Deus está te dando capacidade para seguir essa uma força. Glória a Deus. E aí Gideão fala assim, eu acho muito engraçado essa história. Gideão é bem engraçadinho. Ele fala assim: então peraí, lá no capítulo 6, no versículo 18, ele fala assim para o anjo: peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Oferte. Oferte. A situação de Gideão era uma situação muito adversa. Não tinha comida. Não tinha comida. Eles escondiam um pouco que tinham. E aí, como foi falado aqui na palavra de oferta pela evangelista Cristiane Simões. Sério, velho? Cristiane Simões? Não é sério, não. Cris Carabina ficou para trás. O evangelista Cristiane Simões falou uma coisa que eu achei muito interessante. Se a gente for pensar na nossa situação, a gente não vai ofertar. Se a gente for pensar em nós, nas nossas dívidas, no que está vermelho, a gente não oferta. Gideão foi, olha só, e Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermentos, colocou a carne no cesto, o caldo numa panela e trouxe para fora e ofereceu a ele debaixo da grande árvore. Gente, eles estavam com fome e o que ele ofertou era mais ou menos, alguns estudiosos vão falar, que foi mais ou menos 10 quilos de farinha que ele gastou para fazer aquele pão todo, para poder preparar, para poder levar. Então oferte. Está na escassez, mesmo na escassez ele preparou a melhor oferta. Aleluia! Mesmo na escassez ele preparou o cabrito, os pães e ofertou. Está na crise? Oferte. Quer ver sinais? Oferte. Aleluia! Oferte o seu coração. Oferte aquilo que você tem. Se oferte, se coloque na brecha. Como é importante pagar o Neemias? O Neemias agora virou o nosso irmão Neemias. Agora eu não vou pensar no Neemias pela mesma perspectiva. Então, como é bom pagar o Neemias? Como é bom sentir que a gente está fazendo parte desse grande movimento. Meu Deus. Então, se eu quero ver os sinais na minha vida, eu preciso ofertar. Às vezes é muito bonito você ver os irmãos contando testemunho. E às vezes tem pessoas que ficam assim, mas só acontece com fulano. Semana passada eu contei os meus, semana retrasada a gente contou também, eu e Keilane, né? A irmã contou aqui. Aí eu pensei, mas não acontece comigo. Será que eu tenho ofertado aquilo que precisa ser ofertado? Ah, mas eu dou o dinheiro. Ele não está preocupado só com o seu dinheiro. Oh, Deus! Ele está preocupado com o seu coração também. E aí Gideão ofertou. E aí a palavra de Deus diz que quando ele oferta, o anjo toca o cajado naquela oferta em cima da pedra e sobe o fogo. E aquela oferta é consumida pelo fogo. Deus recebe a oferta de Gideão. Meu Deus. E aí ele te diz: olha, vai derrubar os altares agora. Agora é o momento de você se levantar para derrubar o altar. Aleluia! E aí Gideão, muito macho, se levanta. Só faltou dar 3 tapas aqui. Muito macho, Gideão se levanta e fala: agora eu vou derrubar altares. E ele não derruba só os altares da família dele, ele derruba os altares daquele povoado todo. Ele destrói tudo.
Deus te chama para derrubar, porque para ver sinais, para que eu possa ver sinais, eu preciso derrubar os altares. Eita glória! Para que eu possa ver os sinais, eu preciso quebrar e romper as maldições. Tem muita gente que não está vendo sinal porque está preso com altares do passado. Porque não destruiu os altares do passado. Destruir a idolatria, destruir o eu, destruir a família, aquele altar familiar que você colocou no lugar de Deus. Destruir às vezes o seu altar e o seu dinheiro. Às vezes o seu altar é o amor, é alguém que você ama, é o seu próprio corpo, que coloca na frente de Deus. E os piores altares a destruir são os da mente. Jogar uma coisa fora é fácil. Agora destruir os altares que a gente criou aqui, ó, é muito difícil. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o nosso culto ele tem que ser racional. Porque primeiro tem que ser aqui. Para ter a mente transformada. Aleluia! Porque o coração do homem é enganoso. Muito pela emoção e se deixa levar. Fica convencido e não convertido. Infelizmente o evangelho hoje prega muito convencimento e não a mudança. E não a mudança de posição, a mudança de mente, a mudança de perspectiva. Então, Deus chama Gideão para quebrar e destruir esses altares. E aí, quando ele destrói os altares, as pessoas acordam no dia seguinte, olha tudo destruído. Quem foi que fez? Foi o Gideão. O Gideão, o menor da casa, sim, o menor da casa, ele destruiu. Vamos mudar o nome dele, agora vai ser Jerubaal. Que Baal discute com ele, pois ele derrubou o altar. Bota na conta de Baal. Mas Deus chamou para destruir os altares de Baal. É Deus. E mesmo assim, Gideão vendo fogo consumir a oferta, conversando com o anjo, sendo muito cheio de ousadia para destruir o altar, ele ainda quer mais sinais. E aí você continua, ele ainda pede mais sinais. Antes do sinal da oferta, tem a queda do altar. Gideão viu o anjo, o fogo sobe da rocha, ele quebra o altar, mas ainda tem algo de incredulidade dentro dele. Meu Deus! Às vezes a gente vê o mover, Deus agir, um anjo aparecer, alguém falar, mas a incredulidade está dentro de nós. E Gideão ainda estava incrédulo. E a gente vai ver que esse texto que eu comecei lendo, ele vai ser desconstruído daqui a pouco. Porque ainda tem coisas dentro de Gideão que precisam ser trabalhadas. E nem os 300 homens trabalharam essas coisas dentro dele. Infelizmente. E Deus dá sinais. Você quer sinais, Gideão? Então você vai ter mais sinais. Eu já falei que você é valoroso, homem valente, já viu fogo. Mas você quer sinais? O que você quer? Às vezes Deus senta para você, mas o que você quer? Aí você, então vou fazer o seguinte, eu vou botar uma lã. E no dia seguinte eu quero a lã molhada e o chão seco. E aí acontece. Aí Gideão fala assim, mas eu quero mais um sinal. No dia seguinte eu quero o inverso. Eu quero a lã seca e o chão molhado. O chão está encharcado e a lã está seca. E às vezes Deus está fazendo várias situações para te mostrar, eu sou contigo, você ainda está querendo uma prova. Eu sou contigo, eu estou te levantando, eu estou te restaurando. E a gente está parado querendo mais sinais. Mais sinais. Ah, eu quero mais sinais. Mas o que você tem feito com os sinais que eu já tenho te dado? Meu Deus. Com aquilo que já foi falado, aquilo que foi dito. E aí Gideão entende que Deus verdadeiramente é com ele. Né? Às vezes ele tem que desenhar. Ele desenha. Ele desenhou para Gideão. E aí Gideão fala assim, não, agora vamos reunir os homens para a gente lutar. E aí reúne os homens. Reúne aqueles 32 mil homens. Mas aí tem gente demais andando com você. Meu Deus. Tem gente demais andando contigo.
Tem gente demais compartilhando a tua vida. E você tem compartilhado a tua vida e os teus momentos pra gente demais. E aí, Gideão, Deus manda, vamos se afastar desse povo aí, tem muita gente. Quem está com medo vai embora. Primeiro sinal, quem está com medo vai embora. E aí dos 32 mil, 22 mil homens vão embora. Ficam apenas 10 mil. O que eu aprendo com isso? Às vezes na nossa vida os recursos precisam diminuir para que a glória dele seja manifestada. Às vezes na nossa vida as situações precisam acontecer e apertar para que a glória do Senhor possa ser manifestada. Eu e Keilane temos vivido isso na nossa casa. Então os recursos estão sumindo. Então, meu Deus, que escassez é essa? Que situação é essa? É porque a glória dele está sendo manifestada. Aleluia! No teu braço. Não precisa, você não tem mais que confiar na força do teu braço. Aleluia! Deus te afasta de pessoas e te coloca no estreito porque Ele não quer que você se orgulhe. Meu Deus. Eu posso. Eu consigo. Deus não quer isso. Deus quer um coração contrito e quebrantado. Deus quer e deseja de nós um coração contrito e quebrantado. Mas aí, no meio desse povo todo, né? Do quem tiver medo vai embora. Isso me lembrou da Zoe, do processo que a gente tem passado. Eita! Quanta gente foi embora porque teve medo? E aí, tem 10 mil, mas ainda tem gente demais de Deus. 10 mil é muita gente. Então vamos fazer o seguinte: bota esse povo para beber água. Quem beber e lamber, igual cachorro. Quem for no instinto, tá? É na cura do leão. Uma coisa assim, nível pastora Alessandra, sabe? Quem for no instinto, você separa para a luta. Agora, quem se ajoelhar, beber água, no ritual, não está preparado. Não é guerreiro. A gente quer o povo do instinto. O povo que vai para cima. Aleluia! Glória a Deus! Não queira parar no meio do caminho. E aí faz mais uma peleira. 9.700 ficam para trás. E só sobrevivem 300. Meu Deus! Só sobrevivem 300. E nessa questão de 32 mil para 300, você precisa aprender nessa lição, na 7ª lição, que o excesso não causa manifestação da glória de Deus. O inchaço não tem manifestação da glória de Deus. Porque Deus trabalha com poucos. Deus não está preocupado com a quantidade. Aleluia! Deus se preocupa com a qualidade. Deus te olha e olha para nós de uma forma qualitativa e não quantitativa. Às vezes a gente fica assim: mas aqui a gente está vazia, tem 1, 2, 3, 4, 5 quantas cadeiras vazias aqui. Você vai contando cadeira vazia. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Aleluia! Deus está preocupado com aqueles que verdadeiramente querem guerrear posicionados. E aí Deus trabalha, a 8ª lição que eu tiro disso, dessa história toda, é que Deus trabalha com poucos. Deus trabalha com poucos. Pouco dinheiro, pouca gente, poucos recursos, muita dependência. Se eu tenho pouco dinheiro, se eu tenho pouca gente, se eu tenho pouco recurso, se eu tenho pouco, muita dependência. Muita glória, muita manifestação do poder dele. Aleluia! Muitos sinais vêm porque eu entendo que eu estou trabalhando com pouco. Eu estou sofrendo com pouco. Deus! E aí os muitos sinais eles acontecem. Glória a Deus! Porque eu me tornei dependente dele. Eu me tornei dependente verdadeiramente do Senhor. E Deus tem trabalhado muito isso em mim. O meu altar é o meu dinheiro. Sempre foi a força do meu braço. Sempre fui o cara do jeito
jeitinho. Peraí, eu dou um jeitinho, vou ali, dou 3 aulas, faço um projeto, não sei o quê. Não, esse dinheiro aí a gente arruma fácil. E aí, de repente, tudo se seca. E Deus falou assim para mim: você vai aprender a viver um dia de cada vez. Aleluia. Para que você possa verdadeiramente entender. Eu ainda estou entendendo. Porque, é o que eu te falei, quebrar um altar visível, físico, é fácil. Quebrar um altar aqui, ó, é muito difícil. E é um processo. Pode demorar tempo. Porque você está quebrando este altar. Está quebrando um paradigma. Está quebrando algo que você construiu na sua mente. E aí esse Gideão ainda quer mais sinais. Olha que interessante. Mas ele já selecionou 300. Ele está na frente dos midianitas, já está no vale, para entrar na luta. Mas ele quer mais sinais. E aí Deus fala assim para ele: quer mais sinais? Então seleciona mais um, vai lá no acampamento dos midianitas. Vai escondido. Você é um espia. Vai lá. E aí, ele ouve 2 soldados conversando, e um diz para o outro assim, que ele via um pão de cevada rolando. E esse pão de cevada grande atingia uma barraca midianita, que essa barraca desmontava. E aí os soldados estavam com medo do povo de Israel. E aí Gideão entendeu que verdadeiramente, depois de tudo que já tinha acontecido, que era o momento de atacar, que Deus estava com ele. Mais um sinal. Aí eu te pergunto, será que ele verdadeiramente destruiu o altar da incredulidade que estava dentro dele? Eu acho que não. Porque é um processo. É um processo. E eu acho interessante aqui, que a 9ª lição que eu tenho disso aqui, que mesmo com medo, vá até os teus inimigos. Mesmo com medo, se posicione. Aleluia. Porque os teus inimigos sabem o Deus que você serve. Aleluia. Os teus inimigos sabem o Deus que você serve e tem medo. Meu Deus. Ah, estão fazendo trabalho, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Eles sabem o Deus que você serve, mas fica posicionado. Aleluia. Glória fica de pé. Ah, estão falando, estão atacando, mas eles sabem o Deus que você serve. Para de ter medo, porque os teus inimigos eles cairão por terra. Glória a Deus. Para de ter medo, porque as afrontas cairão por terra. Glória a Deus. Para! Esteja posicionado, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E aí Gideão divide o povo em 3 grandes grupos. Um grupo com jarros, tochas e trombetas. E aí eles cercam aquele acampamento, cada um com a sua posição, segurando o jarro e a trombeta. E aí ele diz: olha, a gente vai quebrar o jarro, a trombeta, todos juntos. E aí quando eles quebram e tocam a trombeta, o sinal, ele requer uma posição. Então, para que eu veja a glória de Deus, eu tenho que estar posicionado. Não é de qualquer maneira. Não é. Nunca foi de qualquer maneira. Porque para os meus inimigos guerrearem entre eles, eu preciso estar posicionado. Aleluia. No meu lugar, sabendo o que eu tenho que fazer. É para jejuar, é para orar, é para buscar, é para elevar o meu pensamento para o alto. Eu tenho que fazer. Aleluia. Deus quer entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Quando eu falo teus inimigos, pode não ser uma pessoa, mas é aqui, ó, é o diabo que está se levantando e te afrontando na tua casa. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. E aí quando eles jogam, que eles tocam as cornetas, as trombetas, eles começam a guerrear entre si. Não é a tua força, não é a tua espada. Eles vão se levantar e vão se guerrear. Às vezes você está no trabalho, de repente acontece uma situação
situação estranha. Quem está te perseguindo começa um a apontar o dedo para o outro. Você pensa, meu Deus, o que é isso? Eu não falei nada, não fiz nada, porque você está posicionado. Deixa o povo falar, deixa o povo fazer. Não é o teu braço, é o teu posicionamento. Não se preocupe. Só que aí, meus amados, agora começa a mensagem. Glória a Deus. Essa mensagem. Eu precisava falar disso. Quando a gente começa o texto de Juízes, quando eu comecei, lá em 8:22, né? Depois que eles atacam, que os midianitas se destroem entre eles, um grupo de 15 mil midianitas ainda foge. E aí, Gideão ele quer perseguir os reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna. E aí ele vai pedir ajuda para o povo de Sucote. Olha, eu estou aqui perseguindo os reis dos midianitas. Tem como você preparar um lanchinho para a gente? Nós somos irmãos, somos do mesmo povo. Somos israelitas. E aí o povo de Sucote debocha dele. Se você não pegou os reis ainda, peraí, eu vou preparar pães para vocês. A situação está ruim para todo mundo. Ele já invadiu, já fez, não, a gente não vai fazer nada. E ele vai pedir pão para o povo de Peniel. E o povo de Peniel diz a mesma coisa. Os irmãos dizem que não vão ajudar. O que você tem feito com as palavras contrárias que você recebe? Meu Deus. O que você tem feito com a afronta e com a zombaria que você recebe? Vai para a igreja? É crente? É isso? É aquilo? O que está sonhando muito? O que você tem feito com as palavras que recebe? Entrega para Deus ou quer resolver no braço? Porque Gideão ele erra aí. A idolatria não saiu dele. O altar não foi destruído dele. Ele fala assim para o povo de Sucote: quando eu voltar, eu vou arrastar a cara de vocês no espinho. Mas a gente é assim, né? Ah, deixa ver comigo. Agora você não quer que a pastora atenção. A pastora atenção não faz isso com os outros. Quando eu voltar, eu vou arrastar a tua cara no espinho. E para o povo de Peniel, quando eu voltar, eu vou destruir as tuas fortalezas. Quando eu voltar, deixa eu correr atrás dos reis. Quando eu voltar, eu vou destruir. Você quer mostrar aquilo que Deus tem feito com raiva, e às vezes é por isso que as coisas não acontecem. Aí eu quero esfregar na cara dele, que eu não consigo. Eu quero esfregar na cara dela. Você não quer ser abençoado, você quer ter uma bênção para esfregar na cara de alguém. Meu Deus. Ou seja, você está doente. Meu Deus. Querendo ser curado para esfregar na cara dos outros. Está doente querendo uma bênção para poder esfregar e mostrar e ostentar que você conseguiu. E às vezes as coisas não acontecem porque nós estamos doentes. O altar de Baal não foi derrubado dentro de nós. E eles encontram Zeba e Zalmuna com mais 15 mil homens. Gideão destrói aquele povo. Eram 135 mil. Com tocadas trombetas, 120 mil já caíram por terra. E eles ainda destroem com mais 15 mil. E aí ele consegue destruir esses reis. E ele vai capturar um jovem. No meio do caminho, fala assim: jovem, ele já estava com a vitória na mão. Às vezes a gente está com a vitória na mão. A gente já recebeu o sinal, a gente já tomou posse, mas a gente tem algo dentro de nós, uma raiz de rancor, de raiva, uma raiz podre, um altar podre dentro de nós, algo que não foi perdoado, algo que não foi lançado, uma página que não foi virada, e quer fazer com que a gente vá lá, esfregue e faça. Ele pega um rapaz e fala assim: eu quero a lista dos 70 líderes de Sucote, faz aí, eu vou matar todo mundo. Ele vai para Peniel, destrói a fortaleza. Ele matou os reis. E aí eu quero te fazer você pensar que muitos sinais não aconteceram ainda por causa da idolatria. Muitos sinais não se manifestaram ainda porque fomos idólatras. E aí Gideão diz assim, no
versículo 22 do capítulo 8, o povo fala: reine sobre nós, você e seu filho. E aí Gideão fala assim: não vou reinar. No versículo 23, não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará, o Senhor reinará. Cuidado com o que você fala com os seus lábios, mas o seu coração está distante disso. Gideão, ele só fala com os lábios, mas o coração dele está completamente idólatra. Cuidado com o símbolo de poder. Com as palavras, ele diz: eu sou humilde. Se disser que é humilde, eu já não é mais humilde. Eu sou tão humilde. Diga uma característica, uma qualidade sua: eu sou humilde. Cuidado com quem diz que é humilde. E aí Gideão fala assim, no versículo 24, e prosseguiu: eu só faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas ou midianitas costumavam usar brincos de ouro. E eles responderam: de boa vontade daremos a vocês. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço dos seus cabelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra, e todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. O homem que viu sinais, o homem que com 300 derrota 135 mil, no final ele termina se prostituindo. No final ele termina na idolatria, porque o altar de Baal de dentro dele não foi derrubado. Ele derrubou os altares de fora, mas aquilo que está dentro dele ainda não foi derrubado. Meu Deus! Cuidado com a aparência. A aparência é diferente de gratidão. E a prática de dedicar os despojos, os brincos e as coisas, era consagrar uma divindade. Gideão tirou Baal do arraial, mas ele não tirou Baal dele. Hoje, Deus te chama para tirar Baal de dentro de você. Aleluia. Hoje Deus te chama para destronar de dentro de você aquele altar que você construiu. Ele criou um ídolo. Se você olhar, algumas traduções, assim, criou um éfode, que é um manto sacerdotal de ouro, que é um manto para buscar orientação aos deuses. Ele criou um manto de ouro para ser adorado. Gideão foi o primeiro juiz que se corrompeu ainda em vivo. Os outros, o povo de Israel, ele se corrompia depois que o juiz morria. Gideão foi o primeiro juiz que levou o povo a se corromper. Por isso que eu falei, eu estou desconstruindo Gideão. Porque a parte dos 300 é linda, mas ele levou Israel a se prostituir. Ele levou Israel a adorar a sua imagem. Por causa de uma roupa. Por causa de uma roupa, a gente está perdendo foco. Por causa de uma coisa banal, a gente está perdendo foco buscando sinais onde não tem. Por isso que eu te falei, o que você tem feito com os sinais que Deus tem te dado? Meu Deus. Tem guerreado? Mas tem se glorificado? Ou tem glorificado a Ele? Estamos indo à igreja, mas colocamos e buscamos a outros deuses dentro de nós. E isso é muito forte. Temos colocado coisas pequenas no lugar de Deus e não estamos recebendo os sinais dele. O povo, essa semana eu vi uma frase que tem muita gente desigrejada dentro da igreja. Temos a nossa atenção desviada, porque nós colocamos um altar de idolatria.
idolatramos a carreira, idolatramos o dinheiro, idolatramos o relacionamento, idolatramos a tecnologia, idolatramos os nossos problemas. Sabia que tem idolatria do problema? Às vezes a gente vive tanto problema que a gente tem idolatrado o problema. E estamos vivendo numa idolatria moderna, que é misturar o sagrado com o secular, misturar o sagrado com o profano. Às vezes a gente não tem desfrutado de sinais, porque temos colocado coisas no lugar de Deus, porque não destruímos todos os altares. E hoje eu quero te convidar a se arrepender, a lançar sobre ele, a examinar a si mesmo, para destruir o altar que foi criado na sua mente, para destruir aquilo que você tem feito que não agrada ao Senhor. O que eu preciso destruir? É a ansiedade. Eu preciso destruir o meu eu, a força do meu braço, o meu orgulho. O que eu quero destruir? Porque eu não quero terminar como Gideão. Um homem, um varão valoroso, que viu os sinais de Deus, mas que terminam a história de uma forma tão mesquinha. Meu Deus. E aí, ele faz o manto para se adorar, para o povo adorar. O povo adora aquilo ali. E a palavra de Deus diz que quando ele morre, o povo volta a construir aqueles altares que o mesmo Gideão tinha destruído. Porque ele abriu uma porta. Meu Deus! Ele abriu um caminho de idolatria. E aí todo o povo de Deus para de desfrutar de sinais e volta a padecer na mão dos inimigos. Eita! Às vezes nós estamos padecendo na mão dos inimigos, porque a idolatria tem nos impedido de desfrutar da vida abundante do Senhor, da vida de Deus. Vamos ficar de pé? Eu te convido a destruir o teu altar. Destruir o teu altar de idolatria. Destruir aquilo que você sabe que tem te feito mal. Aquilo que tem acabado contigo. É uma idolatria. Não está te fazendo mal. Não está te fazendo frutificar. É momento de destruir esse altar. Hoje é dia de libertação. A palavra quer que você viva realmente e desfrute dos sinais que Deus quer te dar. Mas para você viver esses sinais, ver as maravilhas do Senhor, algumas coisas precisam ser destruídas. Algumas coisas precisam ser aniquiladas. Algumas coisas precisam ser deixadas de lado, para que você viva e desfrute da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus te chama para destruir